Hoje vamos ver outro texto da Bíblia, um texto de Paulo também, quando escreveu aos Coríntios, falando sobre a situação dos justos vivos e justos mortos. Os justos no sentido aqueles que foram justificados por Cristo, não por justiça própria, mas aqueles que foram justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um mistério, Paulo fala que é um mistério. Veja, 1 Coríntios 15, dos versos 51 a 55. O título deste trecho da Bíblia é Os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: os corpos dos ressuscitados e os corpos dos transformados são esses que vão herdar, esses que vão estar no reino de Deus. Não com esses corpos que nós temos hoje, ou tínhamos antes de morrer, aqueles que já estarão mortos, mas corpos transformados, corpos que serão diferentes dos atuais. Se nós olharmos o verso 53 e o verso 54, lá diz assim: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Mas quando é que vai acontecer isso, irmãos? Quando é que seremos transformados? Quando é que vamos deixar de ser mortais para sermos imortais? Ou de corruptíveis para sermos incorruptíveis? Aqui o apóstolo Paulo diz no verso 51, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. Aqui ele está falando da transformação dos vivos. Esse é um mistério, a transformação dos justos vivos para se juntarem com os justos mortos ressuscitados na volta de Cristo. Mas esse mistério ele estava revelando agora aos crentes. Deixava de ser um mistério, alguma coisa escondida. O Senhor não nos esconde, não esconde de nós os seus planos, as suas atitudes. Ele as declara na Bíblia, o Senhor se revela. Mas como é que é então? Seremos transformados. Está falando dos vivos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como estudamos ontem, irmãos, a trombeta da volta de Deus, a volta visível, grandiosa, não o arrebatamento secreto. Nós seremos transformados. Mas aqui diz o seguinte, irmãos, num momento. E a nossa lição explica esse momento, quer dizer um átomo, um momento indivisível, um instante, um lapso. E daí então nós vamos ser transformados. Como é que nós vamos ser transformados? Vamos ganhar a imortalidade e vamos ganhar a incorruptibilidade. Veja, por favor, comigo o texto da lição, da página 92. O texto é de Ellen White, no livro Grande Conflito, página 534. Na segunda vinda ocorrerá o encontro mais incrível de todos os tempos. Os justos vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus eles são glorificados, são feitos imortais e com os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços das suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. Veja, irmãos, que maravilha. Reencontrar os nossos queridos falecidos. Se nós também estivermos falecidos, reencontrarmos-nos novamente.
se estivermos vivos, reencontrar aqueles que faleceram. E vai haver agora um cântico de vitória. Subirão juntos para a cidade com cânticos. Qual é esse cântico? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que é o aguilhão, irmãos? É aquilo que espeta, é aquilo que fere, aquilo que entristece. E os santos vão estar contando: onde está, ó morte, a vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Isaías 25, 8. Tragará a morte para sempre. Acabará para sempre. Destruirá, aniquilará a morte. E esse mesmo cântico, irmãos, está no livro de Oséias, no profeta Oséias, no capítulo 13, verso 14, onde diz assim: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está o inferno, a sua destruição? Onde estão, ó morte, as suas pragas? A eliminação da morte. A eliminação da morte vai eliminar todos os males. E nós, então, vamos ter um encontro eterno com aqueles justos, aqueles que foram justificados diante de Deus, justificados através do sangue de Cristo. Vai haver um encontro, irmãos. A nossa lição diz um encontro eterno, um grandioso encontro. Você está convidado para esse encontro. Eu também estou convidado para esse encontro. Está o encontro marcado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente marque bem na nossa agenda física, na nossa agenda virtual. Marque num papel, marque dentro do teu coração. Nós temos um encontro marcado quando vai ser dada a cada um de nós a imortalidade, devido ao sangue remidor, resgatador e salvador do Senhor Jesus Cristo.